Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Chegamos a mais um devocional e olha, igreja, esses devocionais estão mexendo com a nossa igreja no sentido de que há uma atmosfera diferente de comunhão e atitude, e isso é muito bom, na verdade. Participar das atividades da igreja é muito bom para o nosso crescimento individual e coletivo. E que maravilha, na verdade. Olha, chegamos à lição 10, que tem como título Provai se os Espíritos são de Deus. E o nosso devocional de hoje tem como título Os Espíritos Maus são enganadores. E como texto temos o livro, a epístola a carta, na verdade, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2. Temos um longo trecho dela, 17 versículos. Nós vamos ler apenas até versículo 1 ao 7, que traz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto da adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo em que o próprio Paulo, lá na segunda carta aos Tessalonicenses, já vinha alertando. Mas eu quero aqui, nesses versículos do 1 a 7, nós entendemos que aqui, quando nós estudamos teologia, irmão, temos uma matéria que se chama escatologia. E escatologia é a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. É um tema muito importante, ao qual todo cristão deve se preocupar, e dentro desse tema está a segunda vinda de Cristo. Você sabia que esse momento da segunda vinda não é revelado a ninguém? Mateus 24, 38 nos diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem aos anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Você sabia também que há uma certeza de sua vinda? Hebreus 10, 37 nos diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas você sabia também que nós, os cristãos, também temos um dever com relação à segunda vinda de Cristo? Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Queridos, esse texto de 2 Tessalonicenses, Paulo aqui, queridos, ele já tinha escrito uma carta, uma epístola aos cristãos de Tessalônica. Mas eles continuaram discutindo sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Alguns até diziam, irmãos, que o dia do Senhor já havia chegado, enquanto outros estavam tão certos de que Jesus voltaria logo, que largavam, veja bem, eles largavam tudo, o trabalho, seus pertences, e viviam às custas dos outros. Aí então Paulo escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses.
mas com o intuito de corrigir esses falsos ensinamentos e maneiras de agir. Será que isso tem a ver com nós hoje? Nessa carta, ele diz que antes da vinda de Cristo haverá um tempo de maldade e de pecado. Será que estamos vivendo isso? Paulo fala também de um poder misterioso a quem ele chama de o iníquo, que chefiará uma revolta mundial contra Deus. Mas o mais importante, que eu e você, cristãos raiz, temos que entender que Deus vencerá e os que são escolhidos por Ele para a salvação ficarão sempre seguros. Ei, é tempo de despertar. E Paulo, ele continua aqui nessa segunda carta pedindo que os leitores continuem firmes na fé e não andem atrás de ensinamentos falsos. Queridos, Neemias, ele foi uma personagem fantástica e nós estamos estudando isso. Porque 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os dons espirituais. A igreja precisa discernir. É tempo de discernimento. Eu falei lá atrás, ontem me parece, eu coloquei um áudio para que a igreja, que aqueles que estariam fazendo devocionais tivessem uma atenção no entendimento de que todos os devocionais estariam tratando sobre discernimento quanto à questão dos falsos espíritos, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Porque através dos dons espirituais a igreja discerne os espíritos enganadores, não é verdade? Mas aí, o que é que a gente vai entender? Que nós devemos refletir nessa lição agora sobre como discernir os espíritos e julgar as profecias. Nós agora vamos atuar como juízes, olha só. Mas também eu quero dizer para você que Neemias foi volto a dizer, uma personagem fantástica. Ele está nos ensinando através desse momento que a nação de Israel estava passando. Então a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E aí eu quero exortar, mas estimular, não exortar, esse não é o meu papel. Aqui nesse momento agora, eu preciso estimular você. Preciso que tanto eu como você, membro da nossa querida igreja Odre Novo, nós possamos discernir, estar alerta, porque muitas profecias, muitas profetadas, elas chegam a nós, mas nós devemos entender que temos que nos blindar, colocar o discernimento espiritual verdadeiro, a sabedoria, para que não fique dissonante em relação a essa realidade da segunda vinda. Então, eu quero estimular você a estar conosco e lembrar que o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse será o dia do Senhor. Eu quero que você, meu amado, minha amada, esteja convicto de que esse será um dia muito difícil para o mundo, mas muito aprazível para todos nós que estamos hoje vivendo essa comunhão com Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz e alargue as tuas fronteiras, e que juntos caminhemos nessa dinâmica maravilhosa que está me estimulando muito, viu, irmão, a viver
juntamente com você, essa igreja viva, participativa, voluntariosa que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Fica na paz do Senhor. Aleluia.